Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Você que está acompanhando a gente de casa, não sei quando, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo também. É um prazer, é uma honra inaugurar o segundo ano dos Diálogos Interdisciplinares, esse projeto da Litera com a Livraria Realejo, a livraria mais charmosa aqui da cidade de Santos. Hoje eu estou acompanhado para abrir o ano 2 da minha amiga Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tranquilinho, está ótimo, graças a Deus estamos aí. Para você que não nos conhece, eu sou o professor Vitor Valente, eu sou formado em Letras pela Universidade de São Paulo, História da Arte pela PUC, sou diretor pedagógico da Litera Vestibular e sou também diretor da Litera Cultural, braço de promoção de eventos de cultura da Litera, que começou agora no ano de 2024. Carol, você, formação, apresenta aí pro pessoal. Ai, sou tímida, desculpa. Eu sou professora de História da Litera, formada pela Unesp e tô nessa carreira de sala de aula já há um bom tempo, melhor a gente não falar quando. Tenho especialização Vivendo e vivona. de ensino e no ensino médio, sociologia, e é isso. A proposta desse nosso encontro de hoje é poder bater um papo com vocês sobre os cruzamentos entre a história e a literatura, especificamente do período a que denominamos Idade Média. Então, vamos começar essa brincadeira. Sempre que eu vou começar a montar aula, eu tenho o hábito de botar um sonzinho, botar uma musiquinha para poder escutar e tal. Quem já passou pela minha sala já me viu de fone diversas vezes. Eu estou montando aula nesse momento. E estava montando este nosso encontro, esse nosso diálogo, Carol. E vou botar um sonzinho, tá, meu Spotifyzinho ali para poder começar a acontecer. E de uma música para outra, apareceu uma canção que só o sagrado vai conseguir explicar por que apareceu, ou o algoritmo, que me apareceu uma canção que eu falei, eu nunca não escuto esse gênero, que negócio é esse? Meu primeiro ímpeto, eu confesso, foi pular. Não ouço, né? Vou pular esse negócio. Não, darei uma oportunidade. E eu vou ler a letra da canção que apareceu para mim. Achando que ia vir um poema trovadoresco. Nosso quadro na Castela. Não estava preparado para isso. Nosso quadro na Castela. Você me pegou muito de surpresa. Posso começar? Fica à vontade. Cuidado, gente. Todo mundo tem um amor que quando deita, olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Nossa. Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto, uma história que parou pela metade, você imagina o resto. É saudade que toma conta de mim. E não dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim. Agora nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira. Oh, bonito isso. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça, vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira. Agora é a parte que eu mais gosto. Tem coisa que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando odonto, você na VET. Sua camisa jeans na minha caminhonete. Os meus amigos me perguntam que fim você levou. O meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi legal com nós dois, podia ter sido. Mas não foi. Agora o nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça, vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira. Fiquei levemente emocionado ao ouvir essa canção. Eu não estava preparada. Coração palpitando um pouquinho. E me atentou por uma questão. Falei que interessante, estou montando uma aula sobre literatura na Idade Média. E o tema trabalhado aqui por essa canção, o tema da saudade, do sofrimento pela pessoa amada, Carol, nasce justamente nesse período. Esse é um tema medieval. Por essa razão, Carol, eu queria começar te perguntando, para a gente contextualizar um pouco esse período, se você pudesse falar um pouquinho para a gente de como esse período se estabelece do ponto de vista, primeiro, político e social. Como é que se desenha essa abstração que a gente resolveu chamar de Idade Média, Carol? Bom, eu tive que me recuperar dessa. Eu acredito nisso. Emocionante declaração. Eu sei disso. Bom, é o seguinte. Tem um sentimento. Foi. Sei lá, não estava pronta. Falando sobre Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, ou de qualquer período na história, na verdade, não existe uma data ou um start para as coisas começarem e terminarem. O que existe são escolhas da historiografia para utilizar marcos ou eventos históricos para a gente poder entender
exatamente de uma forma mais didática, eu diria, essa separação de um período para outro. Então, o que a gente chama de Idade Média ou de Idade Medieval é o período que vai da queda do Império Romano, em 476 d.C., até 1453, que é a queda de Constantinopla, que foi tomada pelo Império Turco-Otomano. É esse o longo período. É um período extremamente extenso da história, você tem aí cerca de 1 milênio, né, de duração, e ao longo da Idade Medieval, o que a gente vê é um período de construção, de formação desse contexto do medievo, a alta Idade Média, quando se atinge esses elementos, e depois a fase de decadência que coincide com o que a gente vai chamar de Renascença ou Renascimento. A gente fala de Renascimento daqui a pouco. Logo, logo a gente chega lá. A gente chega lá. Pensando nessa Idade Medieval, a gente tem que pensar, para entender esse processo de formação, todo o período da história, ele vai ter relação com o que passou e com o que está se formando. Então, não se abandona definitivamente elementos de uma cultura romana. Então, você tem ali a permanência, por exemplo, da própria instituição da Igreja Católica, que nasce em Roma, ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana, e não é por acaso, né? Tem para lembrar. E ela vai manter ali, ela vai perpetuar nessa Europa uma série de elementos culturais. E, ao mesmo tempo, você tem fusão de elementos dessa localidade onde vai se formar a Idade Medieval. Então, você tem ali elementos do que a gente vai chamar de culturas bárbaras, principalmente bárbaras germânicas. E aí, todos os povos que eram vizinhos desse Império Romano e que agora está em ruínas, principalmente o Império Romano do Ocidente, tá? Vai se fundindo com essa cultura romana ou o que restou desse antigo império. Nesse processo, você tem aí absorção de elementos mutuamente. Então, você tem a formação de uma sociedade que vai se assentar em práticas rurais, basicamente voltada para uma economia de subsistência e ainda partindo de princípios morais muito rígidos, sustentando tradições que eram tanto germânicas quanto romanas, aí aqui a gente vai ter uma coincidência de elementos, que são a partir de uma base de família patriarcal. Esses elementos eles vão ficando cada vez mais sólidos nessa Europa medieval que se forma aqui, né? Disso tudo, é importante você pensar que a igreja, enquanto instituição remanescente do Império Romano, ela vai se tornando cada vez mais forte na medida em que ela se aproxima de poderes políticos que estão se consolidando também na formação dos primeiros reinos bárbaros, tá? Que aí o primeiro reino a se unificar seria o Reino Franco, com a unificação a partir do rei Clovis. E o Clovis, por exemplo, que é o primeiro rei da dinastia merovíngia, do que vai vir a ser a França, ele consegue unificação política e territorial, militar, com apoio da igreja. Então ele se converte ao cristianismo. Então ele não converte só a si mesmo, mas ele determina o batismo de diversos soldados, de milhares de soldados. Isso já demonstra aqui que a igreja vai se tornar, sim, efetivamente, uma instituição extremamente forte e influente, tá? Então, esses outros elementos que eu citei, essa ruralização, essa formação de uma economia que é muito voltada para a subsistência, estão associados tanto à ruína do próprio Império Romano, que no seu processo de decadência leva a população para a zona rural, né? A população começa a fazer um movimento de êxodo urbano, sim. Já que o Império Romano ele é essencialmente urbano, você tem esse esvaziamento das cidades na crise, e ao mesmo tempo as comunidades germânicas já eram de tradição rural. Então esses elementos se fundem, fortalecendo um ruralismo. O que a gente chama de feudalismo, efetivamente, só vai se consolidar no Império Carolíngio, ali passando pelo Renascimento Carolíngio, mas também chegando no que a gente vai chamar de Alta Idade Média. E no que consiste, Carol, esse feudalismo? O feudalismo, ele tanto é uma relação política quanto econômica. Então, é a base, como eu já coloquei, é uma sociedade rural e com uma prática de subsistência. Sendo essa uma prática de subsistência, ela está muito ligada à terra, né? Então, a agricultura é de subsistência, tá? E aí você tem comunidades que vão se formando ligadas a essas tradições. Então, daí você tem uma família que é patriarcal, agrária, ruralizada, mas que existe aí dentro dessa sociedade uma separação em estamentos, tá? Então, o que a gente chama de feudalismo é uma estrutura política e econômica.
tá? Agora, o que a gente vai chamar de sociedade, ela se assenta em tradições feudais. Então, daí vem o principal elemento para você entender a Idade Média, que é a organização de uma sociedade extremamente rígida. Essa sociedade rígida, ela é dividida em estamentos. Então, você não tem mobilidade social de uma camada para outra. E, basicamente, você está nessa camada social a partir da hereditariedade. Nasceu então, ali, já era. Você nasce nobre, você casa com nobre, faz coisa de nobre, faz filho nobrinho e vai seguir sendo nobre. E vamos daí pra... Se você nasceu não nobre, e aí alguns autores vão chamar esse não nobre de plebeu, mas você tem uma série de variáveis. Mas é uma gama de indivíduos, não né? nobres. Um balaio. Isso. Tá. Esse não nobre, ele só faz coisa de não nobre. Então ele não tem poder político, ele não tem poder de posse de terra. Portanto, a terra pertence ao nobre. E há alguma relação hierárquica, Carol, entre nobres? Existe, claro. Essa relação hierárquica, ela está associada à posse de terras. Então, as famílias que têm mais terras têm mais poder. Então, deixa eu entender. Pode existir um nobre que não tenha terras, é isso? Pode, porque principalmente no declínio da Idade Média, nessa que a gente vai chamar mais para frente de baixa Idade Média, você tem um crescimento demográfico e aí você não tem terra para todo nobre. Então, isso vai ficando cada vez mais claro. Mas o que a gente vai chamar de cavalaria ou a formação militar, essa vai ser uma função nobre na sociedade. Portanto, o nobre, ele é cavaleiro, ele é responsável pela proteção da região, dessa sociedade, da comunidade e tal. As chamadas relações de vassalagem, elas entram nesse contexto. E aí, justamente, essas relações de concessão de terras, elas se dão num patamar hegemônico, tá? Então, nobre concede terra para nobre, certo? Essa estrutura da posse de terra, ela é superior a tudo. Então, só a igreja ou um nobre é detentor de terras. Como eu tô falando de uma sociedade rural, a posse de terras, ela te dá todo o poder, certo? Então, um nobre concede terras a outro nobre, no que a gente vai chamar de relação de suzerania e vassalagem. Essa relação de concessão de terras, ela só acontece no Império Carolíngio. Então, antes, no começo, nessa formação do medievo, ainda não se estruturava dessa forma. A concessão de terras é uma estratégia do Império Carolíngio para facilitar a administração do Império. O Império era vasto, e aí você vai ter uma divisão de territórios em marcas, ducados e condados, que vai dar origem aos títulos de marqueses, duques e condes, certo? O nome varia de acordo com o tamanho. E aí o rei, o imperador, passa a conceder terras para nobres que fossem de sua confiança para gerenciar essas terras. Eles, por sua vez, juram fidelidade ao rei e juram proteger a terra e a população local. Este nobre que recebe a terra, ele pode subdividi-la. Então ele pode dividir de novo, concedendo para um outro nobre. Só que quando você faz uma segunda concessão, essa concessão, ela acompanha o juramento. Então, eu, rei, concedo a terra para ele, Mateus concede a terra para Vítor, e aí eles herdam os juramentos uns dos outros. Todo mundo no guarda-chuva da Carol. Todo mundo jura fidelidade a mim, que sou o rei, entende? Isso é bastante importante, essa ideia da juramentação de fidelidade, porque tudo passa por um apoio, uma bênção do Papa ou do alto clero, que, claro, faz parte dessa estruturação toda, como uma espécie de, não sei se pretexto, mas justificativa em grande parte. Validação. E aí, esse juramento de fidelidade consolida essa subdivisão de terras. Cada subdivisão de terra a gente vai chamar de feudo, por isso o nome feudalismo. E dentro dessas terras você tem uma comunidade não nobre que vive em dependência desse senhor, desse nobre. Essa comunidade não nobre trabalha para o seu próprio sustento e para o sustento do seu senhor. Então, dá para dizer, então, Carol, que dentro de uma sociedade feudal existem papéis pré-estabelecidos para cada categoria de sujeito que está ali. Sim, sem dúvida. Se você nasce não nobre ou se você nasce nobre, há funções pré-estabelecidas. Há funções para isso. Isso vai passar por todas as questões da sociedade ou da sua vida. Então, a forma como se casa, onde se trabalha, como se trabalha e assim sucessivamente. Tudo na sua vida é determinado por esse local de nascimento. É óbvio que a população nobre, ela acaba sendo muito mais vigiada,
Então, por exemplo, a mulher nobre, ela tem uma restrição de liberdades muito mais clara. Tá. Essa vigilância moral da sociedade, ela é muito mais intensa dentre os nobres, mas existem uma série de coisas que vão acontecendo ali nos bastidores, né? Só que a gente não tá aqui para fazer fofoca histórica hoje. Mas é um pano de fundo bastante interessante. Você comentou, Carol, que há em vários pontos da sua fala que a igreja vai ter um papel fundamental nessa história. E de que maneira, te pergunto, os valores dessa instituição, que é uma instituição que ela busca, ao longo da história, me parece, demonstrar poder a partir da colocação dos seus valores no contexto social, de que maneira esses valores vão ser impregnados nessa sociedade, nesse contexto? Olha, a igreja, o cristianismo, de um modo geral, vamos tratar assim, ele cresce junto com o declínio do Império Romano. Então, na medida em que o Império Romano ele entra em decadência, a cristandade ascende, certo? Essa cristandade, ela ascende, ela se consolida como Igreja Católica Apostólica Romana, mais ou menos ali no século IV, já depois de Cristo, óbvio. E quando Roma cai, essa instituição se perpetua. Mas para ela continuar existindo e ter cada vez mais poder, ela vai acabar se fundindo a elementos de culturas pagãs. Ela absorve, ela influencia elementos das culturas pagãs. Então, nem tudo que a gente atribui como moralismo católico é exclusivamente nascido dentro dessa igreja. Há outros cruzamentos ali. Existe essa tradição bárbara germânica que vai acabar se misturando, se fundindo com essa igreja. Nesse processo todo de formação, que é um processo, como eu disse, extremamente longo, de consolidação longa e lenta, você tem, ao mesmo tempo, um misticismo muito potente. Os romanos eram muito místicos, eram muito preocupados com superstições, e isso vai se perpetuando e se repete entre os bárbaros. Esse misticismo, claro, ele vai facilitar esse poderio da igreja. Então, é importante ressaltar que se a igreja, enquanto instituição religiosa, ela vai ficar mais forte, você passa a ter uma visão de mundo cada vez mais teocêntrica. Claro. Então, a igreja vai utilizar-se de um discurso religioso para explicar quaisquer fenômenos da sociedade ou da natureza e etc. Isso é uma ruptura com um afastamento com relação à antiguidade clássica, já que gregos e romanos eram muito mais antropocentrados, tá? Essa explicação do divino para tudo da igreja vai se justificar principalmente com relação ao medo da vida pós-morte. Tá. E a igreja vai usar isso como um mecanismo de barganha e poder. Então, de coerção também. É simples, assim, se você se comporta como eu digo que você tem que se comportar, você vai para o céu na vida eterna e vai ser feliz e se divertir. Senão você vai para a danação eterna, certo? Que não deve ser muito legal. Que eu imagino que não. E aí, dessa forma, ela meio que controla cada vez mais, claro, ao longo de um milênio, essas relações sociais, esses comportamentos de um modo geral. É óbvio que, como eu falei, tudo isso também passa por questões culturais próprias dessa Europa medieval, tá? Então, dá pra gente dizer, Carol, então, se eu entendi de forma correta, que essas relações feudais, elas vão moldar bastante a maneira como poder e sociedade vão se organizar nesse período, certo? Sim, sem dúvida. Interessante isso, porque quando a gente olha para manifestações artísticas desse período, em especial as literárias, por assim dizer, já vou te explicar essas aspas, esses valores se fazem todos presentes ali. Sem dúvida. Aquilo que a gente vai chamar, aquilo que você aprende no colégio como trovadorismo, né? A literatura feita na época, a gente relativiza muito, tá, gente, a noção de trovadorismo enquanto literatura, porque vai nascer como uma arte de manifestação oral, né? Não por acaso a gente a batiza de cantigas. As cantigas não são ao acaso, elas são canções, são músicas. Eram para ser cantadas e entoadas nas festividades dos palácios. A gente está falando de uma arte de entretenimento, tá? Que se fazia ali de lazer, nos jantares, nas festas dessa nobreza. E que, portanto, vai, de alguma forma, manifestar os valores que compõem essa nobreza, as pessoas que estão nesse espaço. A gente vai falar de maneira técnica, tá, gente? As cantigas eram consideradas os chamados poemas de melopeia. São os poemas de melodia, por assim dizer. São músicas, são canções.
E a principal manifestação, Carol, dessas cantigas, as chamadas cantigas líricas, aquelas que vão ter uma temática sentimental, amorosa, são justamente as cantigas de amor e as cantigas de amigo, famosas cantigas de amor e cantigas de amigo, elas vão encerrar perfeitamente esses valores. Antes disso, acho muito importante a gente esclarecer um negócio, tá, gente? Essas cantigas, como eu comentei com vocês, elas fazem parte de um contexto de entretenimento feudal, tá? De uma nobreza. E elas eram, em geral, entoadas por um camarada que era conhecido como trovador. E é muito importante a gente entender quem é esse cara e o papel que ele vai desempenhar nessa cena do entretenimento feudal. Sempre um homem, sempre um cara, sempre um rapaz, que não dá para limitá-lo em uma área específica não, tá? Vai ser um grande showman esse cara. Cantor, intérprete, mestre de cerimônias. Não nobre sempre. Não nobre sempre, tá? Acompanhado ali, os mais famosos que vão ganhando corpo, fama, acompanhados de um coro, acompanhados de instrumentistas ou solo. O valor de um trovador era medido pela sua capacidade interpretativa. Quão melhor era a sua capacidade cênica, de cantar, de se colocar em papéis diversos, melhor esse camarada era. Por essa razão, as cantigas vão se dividir em papéis, inclusive masculino e feminino. O trovador é sempre o mesmo, o cara é sempre o mesmo, que está ali interpretando essa canção. Mas a canção terá como eu lírico, por vezes um homem, ele interpreta um rapaz que fala, ou uma voz feminina de fato. Nessa divisão, as chamadas cantigas de amor, esse cara, Carol, vai interpretar também um homem. Mas esse homem, ele está desempenhando um papel bastante específico. Ele vai cantar um tema que vai se popularizar como a chamada coita. A coita, no contexto da Idade Média, a gente pode traduzir para o vocabulário de hoje como uma espécie de sofrimento, de dor. E por que esse... Aliás, de coita vem coitado, palavra que você usa hoje, tá? O coitado é aquele que sofre, tá? E qual é o motivo do sofrimento desse sujeito? Ele ama uma mulher que não poderá ficar com ele. Perceba o verbo que eu usei. Eu não disse que essa mulher não quererá ficar com ele. Se ela quer ou não é uma outra história. Ela não pode. Porque esse cara, ele é um não nobre. E ela é nobre. Claro. No momento em que ele se apaixona por essa mulher, ele fala, deu ruim pra mim, travou. E mesmo que ela queira muito, Já a mulher era. não tem querência acima de Exatamente. qualquer coisa, né? A gente está falando de uma sociedade extremamente patriarcal. Exato. Então a gente vai ter nas cantigas de amor esse homem cantando o seu sofrimento de amor. Quão mais amor, mais sofrimento, Claro. porque a realização desse afeto ela é impossível. As chamadas cantigas de amor, portanto, colocarão eu lírico masculino, simbolizando, Carol, mimetizando justamente as chamadas relações de vassalagem. Ele se torna vassalo do amor dela. Dessa mulher, exatamente. Que ele se coloca numa posição de rebaixamento, de juramento da sua fidelidade, de juramento da sua honra. Exatamente esses valores políticos e sociais que perpassam esse período serão ali mimetizados numa relação afetiva, Sim. numa relação de amor. Bacana isso. Do outro lado, as chamadas cantigas de amigo, esse trovador vai interpretar agora uma mulher. Ele será ali colocado à prova em seu talento, a colocar da voz, o Chico Buarque da época, né? O Francisco Buarque da época. Vai se colocar cantando numa voz feminina que já não canta o sofrimento, canta a saudade. Sim. E aqui a gente dá a mão para Ana Castela. Oh. É aqui que ela volta. Né? Nossa trovadora contemporânea. Eu gosto que até ela tem castela no nome. Olha só, eu não tinha ganhado essa. Poxa. Maravilhosa. Ali eu tenho uma mulher cantando a saudade que sente do seu amado. Gente, vamos lá. Se ela sente saudade, é sinal que essa relação existe. Esse camarada só está distante, né? No caso da Ana Castela, ele está distante porque o relacionamento não deu certo, mas a filha boiadeira ia ter, mas não teve. No caso do contexto medieval, são 3 as possibilidades, tá? Ela pode estar em casa, se preparando para encontrar o amado, depois de muito tempo sem vê-lo. Aliás, o termo cantiga de amigo é o amado, o noivo, o namorado, o lancinho dela. Amigo não é brother. Não é como brother, né? Não é. Amigo é o crush. Exatamente.
E ela tá conversando em casa com a mãe, com as irmãs, louca para encontrar esse cara. Essa é a condição 1. A segunda possibilidade, essa é bastante comum, a mais popular à época, é essa mulher no bosque, no contexto rural, que marcou de encontrar com esse cara e ele não apareceu. Ele atrasou, não tá chegando, e ela tá ali maluca, cadê esse cara? Né? E aí ela tá alucinada, perguntando para os elementos da natureza à sua volta, passarinho, cadê esse cara? Que som é esse? Cadê esse camarada? E aqui você reconhece 90% dos filmes da Disney, claro. Tudo bem? Da Branca de Neve, a Fiona explodindo o passarinho, lembram da cena do Shrek, a Fiona explodindo o passarinho? É essa mulher perguntando aos pássaros novas do seu amado. Há ainda uma terceira categoria. Desculpa, diga. Posso fazer por favor. Um comentário? Esse pássaro, tá? Ele existia, só que ele não era um pássaro. É legal colocar que sim, tinham relações que se concretizavam em afeto e que existiam várias alcoviteiras, ajudadoras, que mandavam recados e tal. Então esse passarinho, ele também é uma metáfora. Sim, ele tá ali, os passarinhos é a Marta. As pessoas existiam, né? Exatamente. É a Marta, é a fulaninha ali. A fulaninha que existia. Não interessa o momento histórico, sempre tem alguém dizendo, ô, meu amigo quer ficar contigo. Sempre. Essa figura pessoa sempre existe, vai ela é um clássico. E ela vai seguir existindo. Ela vai seguir existindo. A terceira possibilidade, não, maravilhoso. A terceira possibilidade temática que vai acontecer, essa ficou muito famosa depois, é essa mulher rogando as ondas do mar que tragam de volta o seu amado. Ele foi navegar, ele foi fazer coisas de hominho, beleza, tá? Né? E ela pede para que as ondas do mar o tragam de volta. Ó, mar salgado. Exatamente. Olha que interessante isso, de verdade, assim, né? Eu tenho certeza que você nunca parou 2 minutos da sua vida para poder pensar nisso. Eu paro, beleza? Assim, que maneiro é a gente olhar para temas que nascem num contexto tão distante, culturalmente tão distante do nosso, historicamente, certamente, tão distante do nosso, mas os mesmos temas continuam nos emocionando, né? As mesmas temáticas, né? São as mesmas motivações que as canções que fizeram com que alguém se apaixonasse, se encantasse, fazer o coração bater um pouquinho mais rápido em 1400 e alguma coisa, e agora do mesmo jeito. Fala, Carlos. Do mesmo jeito. Interessante. Ele deu oi pra mim, né? Você vê que... Meu amigo quer ficar contigo. Poxa, fala pra ele que esse pai eu topo. Mas, Carol, uma outra manifestação que vai aparecer nesse período também são as chamadas novelas de cavalaria. Ficaram bastante famosas, né? Histórias do Rei Arthur, por exemplo. E aí eu acho que casa bastante, Carol, com o que você pontuou de uma igreja que vai abrindo os braços e manifestando poder de diversas formas. Sim, sim. Porque essas histórias que também contam com uma origem pagã em geral, né? Rei Arthur, claro. Por exemplo, você vai ter uma origem celta. Sim. Elas vão ser incorporadas a narrativas de temática cristã. O Rei Arthur vai virar cristão. É interessante isso, né? E acho que bate um papo com essa questão de uma igreja que se coloca, que se impõe, né, Carol? Sim, sim. Como eu citei o Reino Franco como um dos primeiros a se organizar, a se unificar ali, a Bretanha, ela vai ser um pouquinho mais tardia nesse processo de aproximação junto à igreja. Então, por isso que talvez o Rei Arthur tenha se construído nesse cenário de um rei que se converte, né? Sim, e eu lembrei de Tristão e Isolda, com essa cantiga ali de amigo no bosque e tal, esse amor que não se concretiza de um modo geral. Mas é legal você observar também um outro detalhe, Vitor. É muito comum que durante muitos anos, na verdade, a gente tenha repetido o elemento de que no medievo não havia uma construção, uma produção cultural. Olha só como isso é errôneo. Opa, né? De longe. Isso se comprova não só pelas cantigas de trova e tal, mas também uma série de outras expressões artísticas que se pode observar, tanto na arquitetura quanto em vitrais e nas obras literárias que eram copiadas por monges, etc. Então você tem uma constante produção cultural. É óbvio que isso vai ser completamente inserido nesse contexto político, econômico e de forte influência teocentrista da igreja e esses elementos,
mas eles existem. Então, Sim. essa construção, essa produção intelectual, artística, cultural, ela se mantém. E a própria ideia de uma Idade das Trevas, ela é posterior, completamente, né, Carol? ela é uma posterior, leitura posterior e sobre hoje esse período, né? é importante que a gente trate isso como algo ultrapassado. Né? Essa ideia de que não há uma manifestação cultural rica, pujante nesse Sim. período é uma grande bobagem. Né? Exatamente. E que obedece a um interesse posterior de leitura sobre esse passado. Né? Exatamente. Carol comentou uma obra importante chamada Tristão e Isolda, que vai ter uma influência danada, inclusive para as coisas que você gosta hoje, tá? Vamos lá. Tristão e Isolda vai nascer com uma história também celta, de um casal, e você vai reconhecer essa história, tudo bem? Você vai reconhecer essa história. Tristão era o homem de confiança do rei. O homem de confiança do rei. Aquele a quem o rei daria um braço, né, por ele. E o rei, envolvido em grandes batalhas, não poderia se ausentar de seu reino. Só que ele precisava buscar a noiva dele, né, os casamentos ali, né, montados, estavam arranjados, e ele precisava ir buscar essa... deu ruim, né? Vai dar errado. Exatamente. Já viu? E aí ele chega pro grande amigo Tristão e fala assim, não só amigo, mas seu subalterno, Tristão, tá pegando o negócio aqui pro meu lado, eu preciso que você vá buscar a minha noiva Isolda e trazê-la para cá, você já cheio de maldade no coração, já balançando a cabeça, falando... Mas ele foi de peito aberto. Não, ele vai assim, vou buscar a noiva do meu chegado, e vai a esse reino distante buscar Isolda. Busca Isolda, importante comentar com você, que Isolda traz consigo a poção do amor, que ela e o rei deveriam tomar no advento do casamento de ambos. O que eu acho uma papagaiada, porque assim, né, tomou a poção do amor, apaixonou, o relacionamento deu certo, fica fácil. Mas enfim, né? Tem a poção do amor você lá não que ela sabe tá. Que poção do amor era. É mais uma metáfora aí. Essa eu não vou desdobrar, não, Carol. Deixa aí pra galera. O fato é que nessa volta, que demora dias e dias para voltar, Claro. Num dia eles estão jantando e sem querer, Carol, eu vou dar validade pro sem querer, eles acabam confundindo o alforje do vinho com a poção do amor. Aconteceu. Se apaixonam. Eita. Essa é uma estratégia de narrativa que ela é muito boa, tá, gente? Porque se a gente for parar nos valores da época, se eles só fossem safados, a história desmontava aí. Sim. É preciso manter a ausência de culpa. Eles são joguetes na mão do amor. Tristão e Isolda... Coração segue puro. Exatamente. Se apaixonam enlouquecidamente e se colocam diante desse amor impossível. Voltam, Isolda se casa com o rei. É o dever de Isolda fazer isso. Tristão segue sendo o homem de confiança do rei. E um triângulo amoroso se estabelece. Haverá, claro, um momento em que o rei descobrirá tudo aquilo que se dá. O rei, entretanto, ama Tristão, é seu grande amigo. O rei, entretanto, ama Isolda, sua esposa. E o rei não consegue fazer o que deveria fazer, que é condená-los à morte. Tristão, alijado em sua honra, em sua amizade, constrangido, vai ao campo de batalha numa empreitada suicida. E aí vem histórias de amor, como são histórias de amor com uma alta dose de açúcar. Isolda sente em seu coração que o amado Tristão caminha para a morte. E foge, desabalada. E ela vai chegar ao campo de batalha. E aí vem aquela cena cinematográfica e mequetrefe, que é Tristão à beira da morte. Isolda o encontra e ambos morrem juntos, lado a lado. Que coisa Sem fofa. nunca ter consumado este amor. Você reconhece essa história em muitas variáveis, né? De Romeu e Julieta a Shrek, volto a ele, porque no Shrek, meu primeiro Shrek, é ele que tem que buscar, vocês lembram outra cena, né? Ele que tem que buscar a Fiona e tudo mais. Essa história, Carol, pagã, ela é incorporada às novelas de cavalaria. Claro. E Tristão vai se transformar em um dos cavaleiros,
da Távola Redonda, e o triângulo amoroso será Arthur, Guinevere e Lancelot. Sim, sim. Então a gente vai ter essa incorporação desses valores, essas histórias, Diversas vezes. de diversas formas. Caminhando um pouco mais para frente, Carol, já no contexto do final da Idade Média, vai surgir uma outra manifestação chamada humanismo, que vai funcionar como ponte para o chamado renascimento cultural ali no campo da arte. O que vai acontecendo, Carol, ao final da Idade Média? Na verdade, a pergunta é outra, né? Não é o que vai acontecendo, é o que vai conduzir ao final desse período, que por sua vez vai suscitar os valores geradores dessa outra manifestação artística, o humanismo. Carol, o que vai fazer nesse período ruim? Primeiro que a gente nunca tem um elemento só que leva à ruína de um período histórico todo ou de um contexto, né? Como eu falei para você, o Império Romano não cai do dia para a noite e desaparece, e a mesma coisa não vai acontecer com a Idade Medieval, tá? E aí você tem uma série de elementos que vão demonstrando já essa ruína, não só do mundo feudal, mas desse modo de organização. Você tem um crescimento demográfico associado a uma série de outros desdobramentos que vão se acompanhando, e aí é um tópico que aparece bastante em provas, vão ser acompanhados do movimento cruzadístico. Opa! Aí as cruzadas que são conclamadas, né, pela Igreja Católica, que tem como grande objetivo reconquistar a Terra Santa, que estava sob posse dos muçulmanos e etc., né, e toda aquela visão etnocêntrica europeia de que só nós estamos certos e somos civilizados, né, a cristandade está correta e é civilizada, e o mouro, o muçulmano, o islâmico não, então a gente precisa recuperar a Terra Santa. É óbvio que a cidade de Jerusalém, ela vai ser o pretexto para esse movimento cruzadístico. Você tem lá 8 cruzadas oficiais e centenas de cruzadas extraoficiais, tá? No fundo, a reconquista de Jerusalém, ela fica mesmo como pretexto porque você tem o interesse da Igreja Católica de reunificar a cristandade, porque havia ocorrido o cisma do Oriente, que é a separação da Igreja Ortodoxa e da Igreja Romana. Você tem um interesse nobre de conquistar novas terras, já que com esse crescimento demográfico não tem terra para toda a nobreza, existe uma demanda de novos territórios, então tem muitos elementos que vão se desdobrando aqui junto dessa ruína desse modelo medieval e das cruzadas. Desse movimento todo, ainda ocorre um avanço do cristianismo e de reinos, né, do Oriente Médio, que também afetam o antigo Império Romano do Oriente, que agora a gente chama de Império Bizantino. Esse movimento de declínio do cenário medieval, ele vai ficar muito claro no período do século XIV até o século XVI, você vê isso com bastante clareza. Embora a gente use o marco de 1453 como fim da Idade Medieval, com a tomada de Constantinopla, você tem ainda um movimento da renascença e de decadência do medievo alguns séculos depois. Todos esses elementos que se apresentam aqui, eles vão impulsionando retomadas de valores clássicos, migrações desse Império Bizantino para esse cenário europeu ocidental, e ainda, claro, uma retomada de práticas comerciais dos europeus no mar Mediterrâneo. E aí é bem importante que a gente pense que é uma retomada de comércio mediterrâneo por parte europeia, porque o comércio ao redor do Mediterrâneo ele nunca deixou de acontecer. Ele só não era a grande atividade econômica da Europa naquela ocasião. Então você tem ali rotas infinitas de comércio que vão desde a rota da seda até uma série de outras rotas comerciais que pegam o norte da África, o Oriente Médio e etc., que são controladas pelos árabes muçulmanos. Nesse movimento de expansão, esse crescimento econômico comercial vai também atingir a Europa medieval, que está em decadência. Tanto movimento, claro, vai influenciar uma nova forma de pensar que vem se formando nessa renascença. E dessa nova forma de pensar, claro, a gente tem também o humanismo. O humanismo que meio que, em alguma medida, perpetua práticas que são judaico-cristãs. Exato. Nessa visão de que a humanidade talvez esteja em progresso ou no movimento de estar melhorando, né?
Sim. E então eles vão passar a se ver e se posicionar como modernos ou como iluminados de alguma forma. Isso, claro, vai trazer aquela visão de os anos posteriores serem trevosos, por isso Idade das Trevas, muito próximo ali. Mas também você tem releituras e retomadas de tradições que eram clássicas e, portanto, autores vão voltar a ser observados, que eram desse cenário clássico nessa Europa Ocidental. Daí uma influência de filósofos que vêm da Grécia, de Roma e afins, tá? Interessante colocar isso, Carol, porque eu acho muito, muito bonito perceber como o artista ele acaba sendo uma espécie de parabólica ligada o tempo inteiro, como uma espécie de esponja que vai absorvendo uma série de influências culturais, sociais do seu tempo. Porque tudo isso que você está falando, Carol, me remete diretamente a uma das obras mais importantes da história ocidental, que é a Comédia do Dante, claro, né? Que a gente chama hoje de A Divina Comédia, mas é um nome posterior, tá, gente? Eu acho maravilhoso, como não importa o contexto, a Helena sempre vai dormir na aula. Não interessa em que situação e em que condições. Mas eu não tô dormindo. Então tudo bem. Ela só está com ele. É que ela se concentra melhor de olhinho fechado. É isso. Eu tô assim, eu não tô dormindo. Tá. Eu vou voltar, Helena. Vou voltar. Ai, Deus. A Comédia do Dante. Porque esse livro que vai... não sei se você sabe disso, gente. É o livro, aliás, que ele vai ser chamado de o inaugurador do italiano moderno, tá? O italiano, como a gente o conhece hoje, a sua data de nascimento é a publicação da Comédia do Dante. Vale a pena comentar com você que a comédia não é um livro de humor, tá, gente? Você não vai encontrar piadas diversas ali, tá? A ideia de comédia que se coloca, o seu nome em sua origem, ele apontar para o seu final. Se de um lado a tragédia seriam histórias que caminhariam para um final trágico, a comédia apontaria para histórias de um final positivo, feliz, bonito, por assim dizer. Na comédia, a gente tem a reunião desses valores, porque a gente vai ter ali, gente, uma espécie do grande relato de um sonho. Dante vai construir o seu longo poema, né, esse longo poema, como uma forma de homenagear sua grande amada, Beatriz, que coincidentemente terá um nome que no latim a tradução é a felicidade, né? A sua busca pela Beatriz, a sua busca pela amada, a sua busca pela felicidade, em que ele será guiado em sua busca. Ele sonha que ele se depara numa grande floresta, perseguido por bichos diversos, são 3, e quem vai aparecer para guiar o Dante nessa empreitada é justamente o poeta clássico Virgílio. Virgílio, poeta romano, aparecerá ali como símbolo de razão, como símbolo de iluminação, para ser o farol do Dante nessa busca pela felicidade. Ao mesmo tempo, esses valores religiosos, cristãos, vão ser a base da obra, considerando que o Dante passará por inferno, purgatório e paraíso. Dá para a gente dizer que a comédia, me corrige, Carol, se eu estiver errado, ela vai meio que sintetizar esses valores humanistas, portanto, porque ela vai ser essa ponte entre o passado, né, esse olhar cristocêntrico, cristão, com algo do que está para chegar, de uma ideia de uma autonomia maior do sujeito diante do destino da alma humana. Eu tô certo, Carol? Tá certo. E assim, quando a gente fala de retomada de elementos e autores clássicos, é óbvio que a gente está falando de uma vastidão imensa de uma cacetada de elementos, gente, sim. Mas a gente vê uma retomada de uma prática mais racionalista e mais voltada para demandas humanas. Então aí você vai ter um antropocentrismo se organizando aqui aos poucos, tomando esse lugar do que a gente chamou de teocentrismo da Idade Medieval, tá? E aí, claro, que nesse mesmo grande balaio do que a gente chama de Renascença, você vai ter obras que são tanto literárias, como você cita, comédia, mas você vai ter tratados de astronomia, você vai ter uma preocupação com uma série de inventividades e invenções, ainda preocupação com conhecer o humano, né, e como funciona esse ser humano. Então, estudos de anatomia humana, e aí as cidades italianas ali próximas ao litoral mediterrâneo, elas acabam ficando muito famosas
em torno disso que a gente chama de renascença, mas é importante ressaltar que não é só aí que está acontecendo, tá? Sim. Você tem esse boom da renascença que fica eternizado nas tartarugas ninjas, né? Sim. Mas é Menos importante... o Mestre Splinter, Ah, é fico importante. chateado, que ele não é de verdade. Não é Só de os outros que são. Mas é importante pensar que você vai ter uma prática renascentista ou essas práticas e produções também em outras áreas da Europa Ocidental, tá? Então você tem esse desenvolvimento tanto do comércio quanto dessas produções intelectuais, artísticas também nos Países Baixos, na Bretanha e assim sucessivamente. Carol, para a gente ir caminhando para elementos mais práticos do nosso papo, que são vestibulandos que se encontram aqui com a gente, pessoas que sofrem, coitados, são coitados que aqui se encontram conosco. Idade Média cai nas provas, Carol? Cara, cai. Cai, Quais e mas como? de um jeito muito específico. O que eu vejo mais de questões, assim, são ou discussões sobre quais são as características do feudalismo, e aí lembrando que é uma prática política e econômica voltada para uma produção agrícola, agrária, de subsistência. Relações de trabalho que se praticam, então você tem muito menos incidência de escravismo e muito mais práticas servis dentro desses feudos, tá? E claro, a estrutura social, que é rígida, como a gente já comentou, que é hereditária e que vai se perpetuar no que a gente chama de Idade Moderna. Então, como a gente... Vou já aqui jogar para a próxima semana, galera. Pensando aqui que na próxima semana vocês vão falar de modernidade ou de Idade Moderna, esse processo de transição, como a gente vê uma espécie de herança romana que se arrasta aqui nesse medievo, a gente vai ver uma herança medieval na Idade Moderna. Então muda essa estrutura em alguma medida política, econômica, mas a sociedade ela vai continuar estamental e hereditária na Idade Moderna. Então, a gente vê essa renascença, mas valores humanistas não vão tratar todos como livres ou iguais, tá? Correto. Então, é importante pensar isso. E há provas, Carol, que preferem, de um modo geral, que caem, que cobram mais tipo de conteúdo? Eu vejo, eventualmente, o Enem gosta, assim, dessa pergunta um pouco mais seca. A FUVEST gostava, mas como a gente brincou recentemente, a FUVEST ela está um pouco imprevisível. Ela está numa crise de identidade, né? E a Unesp gosta também de perguntas que são, assim, pontuais sobre esses elementos. E daí, como cai é importante. Sim. Então você vê ou trechos de obras que comentam esse cenário do medievo, ou ainda numa conexão interdisciplinar com literatura, claro, obviamente, ou com filosofia. Mesmo com arte também, né? Imagens e tal, aparece bastante. Exato. Ou ainda é muitíssimo importante que vocês consigam fazer leituras de obras que são iluminuras do cenário medieval. Então você vê, às vezes, aquelas gravuras que representam um feudo com a divisão dos mansos ou das terras, um castelo ao fundo, e aí você vê figuras, eventualmente, que simbolizam essas camadas da sociedade. Presta atenção nos detalhes que aparecem nessas imagens. Então, pensando, por exemplo, nessa estrutura social, o não nobre vai estar sempre com um instrumento de trabalho na mão. O nobre vai ser retratado como um cavaleiro. Isso é o mais comum, mais recorrente, tá? E sempre vai ter uma figura clerical por ali, certo? Agora, olhando para o cenário de trabalho, ou mesmo o feudo retratado, ele pode estar retratando a sociedade, a divisão de funções, ou mesmo a prática do feudalismo como uma forma político-econômica. Então, essa leitura, essa interpretação, é o que mais importa nesse momento nas provas mais recentes, tá? No campo da literatura, acho que vale a pena pontuar para vocês que o trovadorismo puro e seco, textos trovadorescos, raramente caem. Essa é uma prática antiga, tá? O que não significa dizer que é um conteúdo que deixou de cair, mas ele foi renovado na forma como ele costuma aparecer nas provas para vocês. Em geral, ele aparecerá em questões dissertativas, tá? Testes quase nunca, para não dizer nunca. E quase que em todos os casos, a partir das influências na cultura contemporânea. Então vamos lá. Recentemente, a própria Unesp colocou um poema da Cecília Meirelles, uma autora bem recente, comparado com o trovadorismo, então, recentíssima, chamada, o poema dela é Confessor Medieval.
né, nas suas tarefas de trovadorismo, certamente essa questão estava ali. Pedindo para que você reconhecesse ecos do trovadorismo em uma produção cultural contemporânea. É assim que cai. Não se assuste se a Ana Castela estiver em suas provas, sim, porque a chance de aparecer, falando sério, a partir de temáticas sobre o reconhecimento do tema da saudade, com que cantiga isso conversa, é o arroz de festa. É assim que costuma aparecer de fato. Todos boa? Importante comentar com vocês, esse é o primeiro de 3 encontros dessa segunda edição do Diálogos Interdisciplinares. Na próxima semana, a Carol tem uma folga para ter o fim de semana dela, vem o professor Tiago e a gente vai bater um papo sobre a literatura e a chamada Idade Moderna, beleza? Antes da gente encerrar, e aí no último encontro a Carol volta, tá? Para a gente bater papo sobre literatura e idade contemporânea, tá? O foco será na estética romântica, fundamentalmente. Eu imagino que eu não vou, se eu trouxe a Ana Castela hoje, imagino que eu não vou trazer quando a conversa for romantismo. Estou preocupada. Mas antes da gente encerrar, importante comentar com você que a gente preparou um sorteio para você que está aqui. Um sorteio, você vai ganhar um livro, afinal de contas você está na Realejo, beleza? Tá? Seguinte, a Litera Cultural, o podcast da Litera está com uma sessão nova de repertórios da semana. E nesta semana especificamente a gente está ali apresentando para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, as ideias da Djamila Ribeiro. Por essa razão, é um livro da Djamila Ribeiro que sortearemos para você que está aqui, você que não ganha bingo, você que não ganha nada, nem o picolé, você já ganhou na promoção do picolé. Vamos ver se o livro da Djamila sai para você nesse sorteio. Faremos da seguinte maneira, eu baixei um aplicativo de sorteio, o número será sorteado e a produção conta ali, né, produção, beleza, produção, com o nome correspondente ao número. Então vamos lá, eu escolhi números, eu não quero ser um revendedor do Boticário, parece uma propaganda, são 15 números, perfeito. Valendo, valendo. Atenção, é o número 13 o ganhador. Quem é o número 13? A pessoa que dormiu na aula. Garota Helena é a ganhadora. Você tem mais 2 oportunidades de ganhar livro, beleza? Tem a semana que vem, tem a próxima também. E eu deixo o convite para você, depois da aula ali embaixo vai acontecer o lançamento de um livro de uma autora aqui de Santos, que foi minha aluna também, tá? A Ana tá lançando um livro. Vai ser aqui em cima? Então aqui em cima vai acontecer o lançamento. E um bate-papo bem legal dela com outras 2 mulheres muito incríveis aqui da cidade sobre literatura feminina na cidade de Santos. Mulheres escrevendo ficção na cidade de Santos. Fica o convite para vocês de permanecerem por aqui. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado. Como a gente sempre gosta de sentar, trocar uma ideia e tudo mais. E eu espero vocês na próxima semana, que vai ser muito, muito, muito legal. Beleza? Um beijo para vocês. Você que está em casa, tchau para você também. Acabou por hoje. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.